Olá, irmãos! Essa é a nossa 10ª aula sobre a carta de Paulo aos Romanos. O texto em que nós vamos nos debruçar hoje é o capítulo 5, versículos 12 a 21. Lembrando que a aula foi preparada com material produzido pelo Timothy Keller, o livro Romanos para Você, publicado pela editora Vida Nova. Então é esse o nosso livro-texto. Quero compartilhar com vocês aqui a nossa divisão clássica, a estrutura que nós estamos usando no livro de Romanos. Aqui. Então, a estrutura da carta que nós estamos usando, no livro de Romanos, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, a nossa miséria, nós já passamos por ela, capítulo 1, versículos 18, até o capítulo 3, versículo 20. Então, esse período, esse intervalo todo, pega essa parte, a nossa miséria. Nós estamos agora na parte 2, estudando sobre a nossa salvação. Como que Deus providenciou para nós essa tão grande e maravilhosa salvação. E a parte 3 da carta está bastante distante ainda, nós veremos no segundo semestre apenas, é a nossa gratidão, a nossa resposta à tamanha salvação que Deus providenciou para nós, para o seu povo. E dentro dessa parte 2 que nós estamos, nós vamos finalizar hoje o tema da justificação. O que nós já vimos até agora? Na aula 7, eu que dei essa aula para vocês, nós vimos o tema da justiça e justificação, Romanos 3, 21 a 31. A grande questão aqui que nós vimos é como que um Deus justo torna justos pecadores sem ele deixar de ser justo. E nós vimos que a resposta está na cruz. Na cruz nós vemos a justiça de Deus e nós vemos a misericórdia, o amor de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Na aula número 8, quem deu para nós foi o Kevin, e nós vimos o tema da justificação pela fé, e Paulo se valeu no capítulo 4 de Romanos do pai Abraão como um exemplo, um modelo de que a aliança com Deus foi feita não por meio das obras, mas por meio da fé. As obras foram consequências da fé, mas ele foi tornado justo por Deus porque ele confiou em Deus. A aula número 9 que nós tivemos, quem deu foi o Felipe Emery, que foi a aula da semana passada, e nós vimos o que a justificação propicia para o povo de Deus. Quais são os benefícios, o que advém dela. E foi a sessão de Romanos 5, 1 a 11, né? Essa parte que nós vimos. E nós vimos que nós somos um povo que, de fato, podemos viver uma vida com contentamento, com alegria. E vimos uma série de virtudes que são oriundas da justificação, né? Da justiça de Cristo imputada a nós. E como que as situações, as circunstâncias, o tempo que nós vivemos não abala, não diminui essa segurança, essa alegria, mas pelo contrário, né? Fazem com que essas virtudes da vida cristã floresçam. E nós vamos encerrar esse tema da justificação, olhando para essa perícope, e nós vamos ver por que a justificação é proporcionada, por que nós precisamos dela, por que a humanidade precisa dela. E a gente vai ver essa relação entre o primeiro Adão e o segundo Adão, os nossos representantes legais. Então, a gente vai olhar aqui para o texto bíblico, vamos fazer a leitura dele. Eu estou usando a NVI, tá bom? Romanos capítulo 5, versículos 12.
Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine para a justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos dividir essa perícope, nós estamos enxergando aqui uma estrutura em 3 blocos, em 3 partes. A primeira, nós veremos a carreira do primeiro Adão, que vai dos versículos 12 a 14b. O segundo bloco, nós veremos a carreira do segundo Adão, Jesus Cristo, no qual nós veremos as diferenças entre Adão e Jesus, indo dos versículos 14c até o versículo 17. E o último bloco é né, o que de igual entre Adão e Jesus, dos versículos 18. Então, para a gente ver o primeiro bloco, vamos de novo para o texto, e eu vou tentar fazer algumas ações aqui do que eu vou chamar a atenção nesse primeiro bloco. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei, o pecado já estava no mundo. Mas o que é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Eu quero fazer uma marcação aqui, espero que eu consiga, tá bom? Vamos ver aqui se vai dar certo. Acho que vai. Então, olha só. Eu quero chamar a atenção a vocês quando Paulo fala que a morte veio a todos os homens, né? Porque todos pecaram, ok? Então, quero chamar a atenção para esse texto aqui, porque todos pecaram. A gente vai dar muita atenção para isso. O que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que todos nós somos pecadores, como Adão, ou quer dizer que todos nós pecamos junto com Adão? O pecado de Adão representa, nós estamos representados por ele lá juntos, né? E eu quero chamar a atenção também quando Paulo fala que Adão ele era um tipo daquele que haveria de vir, né? Adão como um representante legal de nós diante de Deus. As suas conquistas
são as nossas conquistas. As suas derrotas são as nossas derrotas, né? Então a gente vai dar uma olhada nisso. É o ponto mais, são os pontos que mais destacam aqui nessa parte. Então vamos dar uma olhada aqui nesse bloco. O que nós podemos reparar aqui nesse texto? Primeiramente, que o pecado entrou no mundo por esse homem, Adão. Segunda coisa que a gente percebe no versículo 12, a morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, a morte é a penalidade por causa do pecado, e ela foi imposta. E nós vimos como que a morte se propagou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. O que Paulo quer dizer quando ele fala que todos pecaram? Deixa eu só mudar aqui o meu marcador. Voltar para outro marcador. Pronto. Ele tem uma palavra aqui importante para nós. Deixa eu mudar aqui. Acho que eu consegui agora. Vamos ver. Essa palavra aqui, todos pecaram, no grego, amartano, essa aqui é a palavra em destaque, amartano. E uma coisa muito interessante, que o Keller chama atenção, é que essa palavra no grego, ela está no tempo aoristo, tá? E o que significa? Isso significa que quando a gente está falando desse tempo verbal no grego, ele está apontando para uma única ação passada, né? Algo que aconteceu, né? Que foi feito por nós. Então, quando Paulo ele está usando essa palavra, ele quer dizer que a raça inteira pecou em um único ato passado, né? Mas por que ele está dizendo isso, né? Isso é um negócio tão difícil da gente entender, né? Nós temos um representante legal, né? Como que Paulo faz essa afirmação? Então, antes da gente entender por que Paulo fez essa afirmação, de onde ele tira essa conclusão, primeiro a gente tem que entender o que Paulo está dizendo. Então, ele está dizendo que todos morreram porque eles estavam em Adão. Não porque eles são como Adão, mas porque eles estavam em Adão. Então, quando Adão pecou, nós pecamos com ele. Tá? Essa foi uma pergunta que eu coloquei lá no questionário, né? E é uma dificuldade, né? A maioria das pessoas entendem ao ler esse texto de Romanos que que o pecado de Adão, quando a gente fala que o pecado de Adão, né? Que nós somos descendentes, né? Nós somos herdeiros desse pecado. As pessoas muitas vezes entendem que isso significa que nós somos como Adão, pecadores como ele. Mas é mais que isso. A justificativa de Paulo é que todos nós estávamos em Adão quando ele pecou. O pecado dele, todos nós pecamos. Né? Então, isso é um negócio complicado, né, da gente entender. Acho que é o ponto mais complicado do texto que nós estamos vendo nessa lição. E isso tem a ver muito com a nossa cultura ocidental. Tá? Dá uma olhada e a gente vai entender um pouquinho melhor o que a Bíblia fala sobre isso, sobre representante. Mas antes, vale a pena entender o que Paulo está falando sobre o reinado da morte. O que significa o reinado da morte? O regime da lei, quando Moisés trouxe a lei, a culpa e a responsabilidade nossa aumentam por causa do conhecimento e da consciência que nós temos da lei e da vontade de Deus. Mas isso não é que aqueles que não tiveram acesso à lei mosaica, sejam aqueles antes de Moisés, né, esse período até Moisés, né, até esse período não havia, a lei ainda não havia sido recebida. Mas também entre as pessoas de outros povos, né, que não tiveram acesso à lei de Deus, não significa que essas pessoas são inocentes. A gente viu isso no capítulo 1, isso ficou muito claro, que nós temos, todos os homens têm acesso a um conhecimento da lei de Deus, por mais rudimentar que ele seja, porque Deus
colocou, né, escreveu em nossos corações, né? Claro que está afetado pelo pecado, nós somos indesculpáveis, né? Quando a gente pega os 10 mandamentos, a gente vê presente em vários lugares, culturas, né? Esse senso de justiça, de justiçado, né? Isso está presente em todos os povos, em todas as culturas, né? Da onde vem isso? Deus imprimiu isso no coração dos homens. Mas, quando chega a lei, a nossa culpa e a nossa responsabilidade aumentam muito, né? Porque nós pecamos de forma deliberada, né? Tendo conhecimento e consciência. Então, a gente percebe aqui que o é universal, independente do pecado de cada um, né? Ela se espalha por toda a humanidade, por toda, independente do grau, do nível, né? Do tipo de pecado que eu e você cometemos. Por quê? Por causa da queda de Adão e nós representados por ele. Então, nesse sentido, somos culpados como Adão. Então, eu quero mostrar aqui para vocês essa parte mais difícil, ela é mais teológica, né? Bem sistemático. A gente vai dar uma olhada aqui nessa doutrina, tá? Então, o que significa representatividade federal? O termo federal, ele vem do latim foedus e significa, tá? Nós temos um representante federal, uma pessoa que é intermediário da aliança, tá? Da aliança que existe. Então, esse intermediário, ele representa ou substitui alguém nessa aliança. Isso significa que ele nos representa nos frutos de seus atos, bem ou para o mal, né? No caso de Adão, para o mal. No caso de para o bem, para a nossa redenção. Por que a gente pode olhar o representante legal como uma boa notícia? Eu coloquei uma pergunta ali no nosso sobre essa questão. Como que você se sente, né? Sabendo que você tem um representante legal, né? Nessa aliança. E você se sente... Algumas pessoas poderiam se sentir injustiçadas, né? E isso é um pouco difícil da gente entender, porque no mundo ocidental nós só reconhecemos a legitimidade dessa pessoa quando a gente faz uma opção voluntária, né? Por termos esse representante. E dois momentos em que isso acontece, que é bem claro, né? Na nossa é quando a gente tem um representante que foi eleito desde uma situação um síndico de um prédio, o representante de turma na escola, né? Até com ações maiores, né, na nossa vida, um presidente de um país, né, um governador, um prefeito, né? É um representante que nós elegemos, né? Também a gente vê isso na figura do advogado, né? O advogado é quem faz isso, né? Que nos representa numa situação, né? Numa disputa judicial, né? Ele se torna a nossa voz. Nós entregamos os nossos direitos, né? Para ele nos representar ali a causa naquela situação. Então, nós, muitas vezes, o entendimento desse representante legal é um pouco mais complicada, porque a Bíblia não está falando isso de uma opção voluntária, né? Então, por que a gente pode... Qual que é o benefício disso? Como que a gente pode olhar o que a Bíblia está falando para nós, né? Primeiro, o que nos ajuda a entender isso é que Deus nos deu em Adão um representante justo e certo segundo a aliança,
que isso significa? Isso significa que Adão é criado em justiça, né? Sem pecado. E ele nos representa ali na aliança, naquele momento, quando ele é tentado. Ele não tem uma inclinação para o pecado, para a corrupção, como nós temos hoje pós-queda. Naquele momento, antes da queda, ele tinha total condição, né, de lidar com aquela tentação e resistir ela, né? Mas ele falhou, né? Então Deus colocou ali um homem, uma pessoa para nos representar, que tinha todos os recursos e toda a condição para lidar com o desafio que estava diante dele. Se cada um de nós tivéssemos de se representar, né, como diante do trono celestial, nós ficaríamos sem defesa nenhuma. Nós precisamos de um advogado. É isso que 1 João, né, capítulo 2, versículos 1, né? Nós temos um advogado lá. No nosso caso, nosso advogado não é Jesus, né? É o nosso advogado, nosso advogado. Se nós não tivéssemos advogado, os nossos pecados nos levariam à morte, né? Fatalmente, né? Sem esse representante. E o terceiro ponto, se houver um homem obediente, do Adão perfeito, ele poderia ser um representante federal nosso de uma forma. Adão, para nossa morte, um representante perfeito, o segundo Adão, para nossa salvação, para nossa vida. E é isso que a gente percebe no Evangelho. Pelo fato da humanidade ser corporativa e estar debaixo de um representante, nós podemos, por Senhor Jesus Cristo, receber essa reconciliação. Então, esse é o conceito do representante legal. Nós temos alguém que, pelo nosso lugar, viveu uma vida de obediência a Deus e padeceu na cruz pelos nossos pecados. Então, esse representante toma sobre si a nossa culpa, a nossa ofensa e é castigado, rasgado por Deus naquela cruz. A ira de Deus sobre os nossos pecados, ela é imposta sobre Jesus Cristo, um inocente, um cordeiro que padece em nosso lugar, e ao mesmo tempo, a vida justa dele, a justiça que ele conquistou, ela é transferida para nós. Então, olha que troca que acontece, né? É isso que Paulo está mostrando aqui para nós nesse texto. Nós vamos poder ver um pouquinho melhor essa relação entre o primeiro e o segundo Adão nesse segundo bloco. Romanos, capítulo 5, versículos 15 a 17. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, né? Então a gente vê aqui, esse paralelo agora que Paulo vai fazer o tempo todo entre Jesus e Adão, né? O primeiro Adão e o segundo Adão. Pois se muitos transgressão de um só, então o que a ação desse primeiro Adão trouxe? Morte. É isso que ele fez. Muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva com um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Né? Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado, o julgamento que trouxe condenação. Então eles morreram e foram condenados por causa desse pecado. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e de justificação. Então, a dádiva de Jesus, né, essa graça que nós recebemos dele, ela transbordou sobre nós e ela trouxe justificação, justiça, né? Perdão e aceitação. Então, se pela transgressão de a morte, e essa foi a
consequência, por causa da transgressão de Adão, mas agora, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, né? Então aqui, ó, a doutrina da provisão na redenção, né? E a dádiva da reinarão em vida por meio de um homem, Jesus Cristo. Então é isso que a justiça de Cristo traz para nós. Vida eterna, né? Paulo coloca aqui em paralelo esses dois Adãos, né? O primeiro e o segundo. Um imperfeito e outro perfeito. Um que transgrediu e outro que foi um presente para nós, né? Que se sacrificou, entregou. Qual que é a consequência das obras de cada um deles? Do primeiro é condenação e morte para todos. Do segundo, da dádiva, é justificação e eterna, redenção para todos os que creem, para todos os que estão apoiados, para todos os que confiam, para todos que são representados por Jesus Cristo diante de Deus. Então, vamos ver aqui com cuidado, então, essas diferenças. O Keller faz bem legal aqui, que deixa para nós. A motivação do coração de cada um desse Adão era diferente, né? Do primeiro para o segundo. Então, a ação do coração faz toda a diferença entre os nossos representantes. Então, a motivação dele é auto-engrandecimento, se tornar como Deus. O segundo Adão era auto-sacrifício, né? Entregar pelos seus. Que, gente, fantástico, né? Quando nós olhamos para Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, nós vemos como nosso Senhor Jesus Cristo não considera a sua vida, né, superior à nossa. Pelo contrário, ele valoriza tanto a nossa vida e a nossa redenção que ele entrega a sua vida para nos redimir. Completamente oposto do que Adão fez, né? Adão, toda a humanidade são porque ele pensava só em si. Qual que é o resultado da motivação do coração? O resultado disso, né? Então, os dois feitos são opostos. O resultado do auto-engrandecimento de Adão é a morte. O resultado do auto-sacrifício de Cristo é vida. Vida para nós, para o seu povo, né? Vida eterna, vida boa. A diferença que a gente vê nesse bloco é que o poder dos dois também é completamente, né? E a gente vê como que essa obra de Cristo ela é tão poderosa, que ela é capaz de subjugar, cobrir e desfazer todas as consequências da obra de Adão. E é isso que está em curso, é isso que está ocorrendo comigo e com você nesse exato momento. E o último bloco do nosso texto, dos versículos 18 a 21, Paulo está falando sobre a consequência disso, né? Se a transgressão, né, resultou da condenação e alcançou todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, como o pecado reinou na morte, também a graça reine para conceder vida eterna mediante o nosso Jesus Cristo. Então, aqui, gente, olha que impressionante, né? A lei aparece aqui de novo, né? Paulo está trabalhando muito a questão da lei. E aqui a gente percebe como não tem como nós nos apoiarmos na lei para nossa salvação.
Não é obedecendo a lei que nós vamos conseguir ser salvos, ser justificados, né? O que a lei faz é exatamente isso, né? Ela salta, né? Ela mostra, ela expõe a nossa transgressão. Porque tendo conhecimento da vontade de Deus, nós não obedecemos, né? Então mostra como que essa justiça ela é totalmente graciosa, né? Então, qual que é a semelhança que nós vemos entre esses dois homens? Os dois, ambos representam um grupo de pessoas. E o que fazem para o bem ou para o mal é transferido àqueles que eles representam. Um, pelo seu pecado, trouxe condenação, mas o outro, pela sua dádiva, ele trouxe justificação. Então, por que veio a lei, né? Se a lei não podia nos justificar. Então, Keller aqui nos dá 3 argumentos baseados no texto, são muito bons eles. A lei prova não ser a falta de conhecimento que nos impede de obedecer a Deus e de guardar os seus decretos, mas sim a falta de boa vontade e capacidade. Esse é o nosso problema. Esse é o grande problema que eu, você e toda a humanidade tem. Essa nossa em relação a Deus. Então, o que nós precisamos não é de mais esforço para obedecer à lei para sermos salvos, mas nós precisamos de socorro. E é isso que Jesus trouxe para nós, não é? Socorro. É isso que ele fez para nos salvar, né? Ele não trouxe mais regras, mais leis, mais mandamentos. Faça isso, faça desse jeito. Se você fizer isso, você... Não. Ele veio, viveu a vida perfeita em nosso lugar e morreu para nos salvar, nos redimir. Segundo ponto, a graça de Deus é maior do que o dia da humanidade. E é incrível, né? Quando a gente pensa no tamanho da graça de Deus, né? Um favor totalmente merecido, né? Então, o que Deus faz para nós, né? Essa graça dele para a humanidade, ela é maior do que a rebeldia, porque se pela rebeldia de um todos foram afetados, agora pela rebeldia de muitos, né? A despeito da rebeldia de muitos, o único homem, Jesus Cristo, o homem, né? Ele é perdoado e trazido de volta para Deus. Então, nós vemos essa graça de e vendo a vida triunfar sobre a morte. A lei veio para mostrar isso para nós. E para concluir, a gente pode fazer essa aplicação, que o Keller faz muito bem, e ele faz isso constantemente, né, nos seus livros. A gente percebe que a doutrina da justificação ela está sendo crucificada entre duas heresias, né? O legalismo e o liberalismo. A gente vai ver daqui a pouco um grande quadro, né? Essa aplicação que o Keller faz de forma magnífica. O Evangelho ele está unindo duas verdades. A primeira, Deus é santo. A segunda é que Deus é gracioso, ele é misericordioso, ele é compassivo, né? E essas verdades são unidas. Elas são unidas na cruz. Uma vez que Deus é santo, exigem punição. Mas, por outro lado, uma vez que Deus é gracioso, os nossos pecados são tratados para que eles sejam de fato punidos, o povo seja salvo e redimido. A justificação faz a gente entender essa verdade sobre Deus, que Deus é santo e que é gracioso. Sem a dor da justificação,
não levar, nós corremos o risco de cair nessas duas heresias, do liberalismo. Então vamos ver num quadro o que o Keller quer dizer com isso. Quer dizer o seguinte: o evangelho, né, em tensão com o liberalismo e com o legalismo. O que o legalismo normalmente afirma? Que Deus é santo, dá ênfase nessa doutrina, né, da santidade, que ela é verdadeira, mas está incompleto, tem mais. O liberalismo dá ênfase em que nesse atributo de Deus. Então, se no legalismo a ênfase está no atributo da santidade de Deus, no liberalismo a ênfase está no amor de Deus. Mas o que o evangelho fala? O evangelho não exclui nenhuma nem outra, ele mostra a união desses atributos da sua santidade e do seu amor. Agora, quais são as consequências do legalismo? Né? Parcial, né? Recortar Deus. Então, quando você dá ênfase só na santidade, as consequências são desastrosas. Por quê? Porque ele vai dar ênfase de que o homem tem que fazer todo o esforço necessário para merecer sua própria justiça. Quando ele faz isso, nós vamos perceber que nós estamos no mundo caído, né? E se no mundo caído, a afirmação vai ser que a gente vai desconfiar de todo o prazer físico e rejeitá-lo, né? A gente vai cair no terrível ascetismo. Nós vamos ter uma visão muito restrita e individualista de que o pecado só. Então, a nossa mensagem ela vai estar restrita apenas ao evangelismo, né? Esse vai ser um ponto. Deixa eu passar para cá minha carinha aqui. E as pessoas não podem fazer nada para mudar. Vai ser a consequência, né? Ou as pessoas podem mudar de forma fácil, né? Basta esforço e dedicação. Se você se dedicar e se esforçar bastante, você consegue. Mas a verdade é que isso é realidade, né? Para você acreditar nisso, você vai ter que maquiar a realidade. Se impõe e a gente percebe que mudar não é uma coisa fácil, que nós não conseguimos por nós mesmos. Às vezes você consegue um hábito, mas mudar toda a sua vida, seu coração, sua mente, sua forma de pensar, seu próprio esforço, não é isso que nós observamos, não. E também existem pessoas que caem naquele fatalismo, né? Não há nada que eu possa fazer, não tem como mudar, então é assim mesmo, estou perdido. A ênfase vai ser mergulhar na culpa, né? É isso que vai acontecer. E o esforço para você livrar dela, né? Várias ações técnicas para tentar se livrar dessa culpa, né? Ações para se recompensar, né? Essa culpa, tentar aliviar, né? E assim por diante. E a ênfase na mensagem, arrependa-se dos pecados, né? E é verdade, é uma ênfase bíblica, né? Mas está incompleto, tem mais que isso. Por outro lado, quando nós vemos que Deus é amor, a ênfase vai ser: você não precisa de justiça perfeita. Já que Deus é amor, você não precisa dessa justiça perfeita. Ela é dispensável. A matéria é boa e estamos caídos. Então, já que a realidade, satisfaça seus apetites físicos, né? Sem culpa, porque a matéria é boa, né? E Deus nos aceita como nós somos, então dê vazão às suas inclinações. Né? É uma ingenuidade muito grande em relação à profundidade do pecado humano, né? E a ênfase vai ser tão somente na ação social, né? Vai desprezar o evangelho. Quando despreza a ação social, o coletivismo, né?
a sociedade como um todo, esse daqui, esse liberal, ele vai desprezar o individualismo, a natureza pecaminosa da humanidade, as consequências disso. Ele vai relevar tudo isso, porque para ele Deus é amor. Isso não é um atributo tão assim de Deus, né? O amor cobre tudo, né? Então na cabeça dele, o amor basta. As pessoas dessa não precisam mudar. O que precisa mudar é a sociedade, né? Não as pessoas. É uma de Rousseau, né? Do homem, a corrupção, o mal do homem é todo externo, né? Todo social. Não é pessoal, né? Não é interno, não está no coração, né? O coração não é a raiz, né? Do mal, mas é o que é externo, o que está fora. Totalmente diferente, né? Do que Jesus ensina, das Escrituras ensinam. A ênfase vai ser: fuja da culpa, cai fora dela. Como que você faz isso? Sendo-se, né? Convencer de que está tudo, de que você não é tão mal assim como você está no quadro, ou às vezes, existem pessoas piores que você, né? E assim por diante. A conclusão é que não se arrepender de coisa nenhuma, né? Você continuar a sua vida, pode continuar seguindo a ação, você pode continuar seguindo os seus desejos, assim, então dá vazão a eles, né? Deus é amor, o que você faz em amor, Deus aceita. Parece um absurdo, né? Quando a gente vê um extremo ou outro separado. O que o Evangelho faz, ele mostra a diferença quando essas duas Deus estão unidas, né? Que Deus é santo e Deus é amor. Então, a gente recebe a justiça de Deus. Mas a gente possa fazer por conta própria, né, para nos justificarmos. Isso tem sido o nosso estudo até agora. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que nós precisamos de uma justiça perfeita, né? Ela não é desprezível, pelo contrário, ela é necessária e urgente para nós nos relacionarmos com Deus, né? Comunhão com o nosso Criador. Ela é indispensável. Boa, mas temos caído. O prazer físico é bom, mas nós devemos viver com sabedoria e rejeitar aquilo que é mal, aquilo que é enganoso, aquilo que é contra a vontade de Deus, os propósitos dele, né? Nós precisamos nos conformar com Deus, né? Receber as coisas com alidão, mas as ações, aquilo que nós fazemos, precisa ser feito sobre o crivo, né? Da revelação da palavra dele, da vontade dele. O pecado afeta tanto os indivíduos quanto os sistemas sociais. Não é um ou outro, mas os dois. Então, nós somos chamados a tanto o evangelismo como a ação social, né? A preocupação, ela é abrangente. Essa é a preocupação do evangelho e Deus, né? É uma preocupação com o todo. As pessoas podem mudar, mas não existem ajustes rápidos, né? Não é de uma hora para outra, né? Não é de uma forma mágica, né? Mas é por meio de Deus, né? Que vai mudando coisas difíceis de serem mudadas. Vai mudando o nosso coração, os nossos desejos, vai mudando a forma de pensar, né? Renovando a nossa mente para que ela fique conformada, né? Ao espírito do tempo que nós vivemos. Nossa culpa nessa experiência, reconhecemos os nossos pecados, lamentamos, choramos, nos humilhamos, mas nós dizemos em Cristo, nós recebemos o perdão, a reconciliação com Deus. A gente não fica preso, né? Ela é deixada aos pés de Cristo e nós vivemos, frutamos do perdão, né? Da reconciliação, da amizade, né? De uma vida agora livre da culpa. E por fim, a convocação, a conclusão
o chamado tanto dos pecados quanto da arrogância da justiça própria, né? Das duas coisas. Baseamos a nossa nessa justiça própria e não em Deus. Uma pergunta muito importante, né? Aonde você se enxerga, né? Como você lida com Deus, né? Como um legalista, como um liberal, ou como alguém que de fato abraçou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? O que nós podemos fazer será que tem alguma meio corrompida, né, na sua vida, que precisa ser restabelecida, né, à luz do evangelho? Será que às vezes inclinando, né, para um legalismo ou para um legalismo, né? O que na sua vida você precisa a confiar, descansar, entregar mais a Deus? Ou na sua vida você precisa confiar que a vontade é perfeita e agradável e lutar contra os seus desejos, as suas vontades, porque elas são perigosas, né? Então, o Evangelho dá essa tensão o tempo todo, né? E nos convoca para isso. Gente, então essa foi a 10ª aula. Acabamos esse trecho, o tema da justificação. Eu usei hoje essa ferramenta nova, o Loom. Espero que a aula tenha ficado, né? E melhor. É mais fácil para gravar. E deixam, né? Se a aula foi boa ou não. Se precisa, vocês têm alguma sugestão do que pode melhorar. E eu vou aprendendo aqui a usar essas ferramentas, tá bom? Um grande abraço, um bom domingo.